Se você soubesse que você ia morrer amanhã, o que você daria, o quanto você pagaria para ter mais um dia de vida? Ou para ter mais um ano de vida? O que você abriria a mão por esse tempo? No começo da pandemia, eu estava com peso só um pouquinho maior do que eu estou hoje. No fim da pandemia, eu já estava com 25 quilos a mais, mesmo, né, em tratamento clínico, não estava conseguindo controlar. E o excesso de peso foram trazendo aquelas outras queixas que a gente sabe, né? O joelho estava doendo, o refluxo estava muito pior. E com o sobrepeso, óbvio que isso piorou bastante com relação ao refluxo. Melhorou absurdamente, eu não tenho mais problema. Quando eu tenho refluxo, quando eu passo um pouquinho além do que eu deveria ter comido. Quando a gente chega no ponto que a gente está pensando na cirurgia, é porque tá tão ruim do jeito que tá, né? É meio que assim, cara... Não tem outro jeito. Tem que tratar. Vou ficar vivendo assim, não dá. Desse jeito não dá mais. E eu falei, filha, é desconfortável. Ponto. Agora, pra que você tá querendo correr? Qual é o ganho que você vai ter com a corrida? Foca nisso. Porque se você focar exatamente nos ganhos que você vai ter, aí o desconforto passa. Porque, na verdade, a obesidade, a gente sabe que aumenta a transformação do hormônio masculino, da testosterona, em hormônio feminino, né? Tem uma quebra, uma química que acontece na gordura. E aí, depois da cirurgia, o homem perde gordura, a testosterona tende a aumentar muito, né? Então tem um relato muito maior de aumento da libido e de melhora da fertilidade também. Tanto em homem quanto mulher, melhora a fertilidade, né? Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados, só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Que bom que você está aqui em mais um episódio do bariátrica.club. Você já pensou como que seria para um médico que faz a cirurgia, tá do lado da gente, do lado do paciente? Pois é, tem uma pessoa muito querida, que eu admiro muito, pela competência, pela maneira como se porta nas redes sociais, pelo profissionalismo, que é a doutora Helena. E aí, há um tempo atrás, vendo que ela fez a bariátrica. Então, agora, eu queria que ela, além de se apresentar, é claro, para quem não ouviu ainda o outro episódio, pode ir lá atrás, tem bastante tempo, mas tem um episódio com ela. Eu sempre comento que ela me fez chorar com uma frase específica que ela disse, que depois a gente fala aqui. Mas eu queria que ela se apresentasse e contasse um pouco dessa história. Doutora Helena, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. É um prazer, mais uma vez, a gente poder conversar. E, por favor, além de se apresentar, já conta um pouco dessa história aí de bariatricada agora. Mariela, primeiro de tudo, muito obrigada. É um prazer, é uma delícia estar aqui mais uma vez no bariátrica.club, esse podcast que só traz conteúdo relevante para a nossa vida de bariátrica. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. E, bom, eu sou cirurgiã bariátrica, eu sou de Brasília, sou influencer digital também, blogueira, né? Tenho esse lado aí. E agora tem mais essa nova versão da Helena, que é essa versão também paciente, né? Eu operei em agosto de 2023, então está quase completando um ano da minha cirurgia. Né? E tô aqui vivendo essa vida nova, maravilhosa, me adaptando também, né? Vivendo os desafios do dia a dia. Mas estou aqui com essa experiência do lado médica e do lado paciente também,
acho que para trazer mais humanização, né, para esse tratamento. Então, estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês sobre essa versão aí paciente da Helena. Você sempre foi uma pessoa muito empática. Isso é uma marca sua muito, muito forte, né? Tanto como influencer, a sua maneira de lidar com a pessoa com obesidade sempre foi de uma forma muito próxima. Mas eu queria entender, assim, o que te levou primeiro, que dia que foi que você fez? Que dia de agosto que foi a sua bariátrica? Que para a gente ela é uma data... A minha, 11/11/2020. 11/11 de 2020. A sua qual que foi? Menina, eu sou péssima de datas. Eu não sei nem a data que eu comecei a morar junto com meu marido, não lembro dos aniversários de ninguém. E também na bariátrica, eu acho que foi dia 19, mas eu não tenho certeza absoluta, foi por aí. Por aí, tá. E o que te levou a fazer a bariátrica? A mesma coisa que todo mundo, né, Mariela? Eu estava com excesso de peso, já tinha feito todos os outros tratamentos e era o próximo passo natural, era bariátrica, né? Então, as pessoas falam, mas você nem era tão gorda, mas você não precisava. Todo mundo ouve isso, né, em algum momento antes da cirurgia. Mas as pessoas acham que estão vendo a gente ali no digital e que estão vendo e sabe tudo, né, da nossa vida. E essa é uma versão que eu nunca compartilhei muito. Mas quando eu engravidei da minha filha, que está com 11 anos, eu já estava bem acima do peso, né? E depois, quando ela estava com uns 2, 3 anos, eu fiz um tratamento bem restritivo, consegui perder bastante peso ao longo dos anos seguintes, aquele velho efeito sanfona, né? Fui ganhando de novo. Usei remédio, perdi bastante de novo. Na pandemia, eu piorei muito do refluxo, que era uma coisa que eu já tinha, e a gente sabe que esses remédios para obesidade pioram o refluxo. Então, eu acabei tendo que parar o remédio que estava funcionando. Tentei outros remédios também, não me adaptei a outros remédios. E, aos pouquinhos, eu fui ganhando. Então, no começo da pandemia, eu estava com um peso só um pouquinho maior do que eu estou hoje. No fim da pandemia, eu já estava com 25 quilos a mais, mesmo, né, em tratamento clínico, não estava conseguindo controlar. E o excesso de peso foram trazendo aquelas outras queixas que a gente sabe, né? O joelho estava doendo, o refluxo estava muito pior. Se o refluxo estava ruim com remédio, com ganho de peso ficou muito pior. Eu acordava me afogando com refluxo, né? E não tinha mais o que fazer. Os remédios, as dietas, os tratamentos, eu já tinha feito tudo. Eu nunca fui uma pessoa sedentária, então eu continuava fazendo, né, meu tênis, fazia minha academia, mas o joelho reclamando muito de tudo isso. E o tratamento para tudo isso era o quê? Perder peso, né? Então, realmente, eu não fiquei esperando. As pessoas falam, mas, né, por que você fez? Você não tinha um peso tão alto. Realmente, eu não tinha, não estava, né, igual aqueles pacientes dos quilos mortais, que a gente sabe, né, que o pessoal acha que bariátrica é só para quem está limitado na cama. Não, eu não estava limitada na cama, eu estava ativa, eu estava produzindo, eu estava trabalhando, eu estava gravando, estava operando, mas eu estava com uma série de limitações e queixas que eu sabia que poderiam melhorar com a perda de peso. E como eu confio muito no tratamento que eu ofereço, não fazia sentido continuar esperando, né? As pessoas falam assim, mas eu tenho medo, eu também não gosto de ser operada. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas meus partos foram normais, porque eu não queria cesárea, não queria cirurgia. Tinha que sair de algum jeito, mas eu não queria cirurgia. Eu tiro o sangue assim, ó, eu faço assim, vai. Sabe? Mas a obesidade estava me trazendo muito mais dores e prejuízos do que aquele procedimento em si, né? Então, foi quando eu tomei a decisão de, não, vamos embora, vamos para a cirurgia. E você fez a bypass? Eu fiz o bypass por conta do refluxo, né? Não sei se o pessoal que está ouvindo sabe aí as diferenças, as duas cirurgias mais comuns, tem o bypass e o sleeve. O sleeve tem uma tendência de piorar o refluxo, né? Então, eu optei pelo bypass, que é a cirurgia
que já tem um mecanismo anti-refluxo, e aí por isso eu optei por ela. Eu vou te contar uma coisa minha, que eu não sei se eu já te falei. Eu tinha bastante refluxo. O meu refluxo, olha que louco, eu trabalhei 4 anos em hospital de câncer como fono, isso antes de casar. E eu sei fazer a voz esofágica. A voz esofágica, ela desregulou meus esfíncteres. Então, eu comecei a ter um refluxo até então, aonde foi percebido em função por ter desregulado tudo isso, sabe? E com o sobrepeso, óbvio que isso piorou bastante com relação ao refluxo. Melhorou absurdamente, eu não tenho mais problema. Quando eu tenho refluxo, quando eu passo um pouquinho além do que eu deveria ter comido. Então, para mim, eu acho ótimo, porque é o meu alerta. Se eu tô com refluxo, eu sei, opa, Passei comi mais do que limite. devia. Então, hoje, o refluxo é aquilo que me balanceia também, né? Até hoje eu como em prato pequeno, tudo aquilo. Mas sabe aquele dia que você, nossa, que coisa gostosa? Ou como uma boa mineira, nu! Tô com vontade de comer isso. Aí vou lá e como. Aquele pedacinho a mais me dá refluxo. Então, apesar de ter feito a sleeve, eu, graças a Deus, eu não tenho problema com isso. Mas, doutora Helena, quais foram... É muito bacana, assim, te ouvir falar porque isso demonstra a confiança que você tem no processo, a confiança do que você faz. Uhum. Você faz algo que você ama, acredita tanto que você fez em você mesma. Uhum. E outra coisa que achei sensacional é realmente essa, das pessoas acharem que só quem está com aquela obesidade mórbida que vai fazer a bariátrica. Eu tinha o IMC, acho que era 38 que estava meu IMC, com comorbidade. Seu IMC era quanto? Meu era 33. Mas estava já com a comorbidade e aí já foi necessário. Teve alguma coisa que, apesar de saber de todo o processo, assim, disso eu tenho receio? Olha, como eu porque falei... viver é diferente, né? Eu sou medrosa, né? Eu sou mole. E meu marido fala isso, Helena, como médica você é durona, mas como paciente você é mole. E eu sou mole, gente, eu sou mole, eu sou manhosa, eu sou dengosa, sabe? Então, assim, operar é um processo, né? Uma cirurgia dói, né? Dói, incomoda, gases, entalo. Então, assim, saber de tudo que vai acontecer dá uma tranquilidade de você saber que existe a segurança, mas você também sabe dos desconfortos, né? Você sabe dos efeitos colaterais. Então, tudo isso a gente, né, tem receio. Mas eu acho que, assim, quando a gente chega no ponto que a gente está pensando na cirurgia, é porque tá tão ruim do jeito que tá, né? É meio que assim, cara. Não tem outro jeito. Tem que tratar. Vou ficar vivendo assim, não dá, desse jeito não dá mais, né? Então a gente toma a decisão de se tratar. Eu acho que não é só o tratamento cirúrgico da obesidade, eu acho que outras coisas também são assim, né? Transformações, decisões são assim. Né? A gente sabe que vai enfrentar um desconforto, vai ter exigências, mas a gente pensa no porquê que a gente está fazendo aquilo. Então, resolver fazer uma cirurgia, eu acho que é uma decisão tão importante quanto quando você escolhe, por exemplo, qual faculdade você vai fazer, se você vai fazer uma faculdade ou não, né? É uma decisão muito importante. Nossa, quero fazer medicina. Poxa, eu vou ter que estudar, eu sei que eu vou perder horas, né, de diversão para estudar, eu sei que eu vou passar por 6 anos de faculdade, eu sei que eu vou ter que estudar um monte de coisa que eu não gosto, vou ter que abrir mão, né, de tempo com a minha família, vou ter que passar noites em claro. Tudo que a gente faz que muda muito a nossa vida, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? E com a bariátrica não é diferente. Então, assim, tem exigências? Tem. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas? Vai. Mas por que eu fiz medicina? Né? Por que eu escolhi casar? Por que a gente escolhe morar em um lugar ou em outro? Quando a gente escolhe ter filhos ou não ter filhos?
sempre porque o resultado daquilo é muito superior ao desconforto, né? Eu estava falando, desculpa, eu estava falando isso ontem com a minha filha. A minha caçula tem 18, né? E eu não sei se você viu que eu estou correndo agora. Eu comecei a correr. Maravilhosa. E aí a caçula também começou com o meu filho mais velho, que virou maratonista. O Bernardo vai fazer 25 agora, dia 29, ele faz 25. E a Anabelle, que tem 18, ela quer correr por uma corrida específica que vai ter aqui em BH mês que vem. E ela tem se queixado muito. Bernardo já é extremamente competitivo. E a Anabelle, ela está se queixando muito do desconforto da corrida. E eu falei, filha, é desconfortável. Ponto. Agora, para que você está querendo correr? Qual é o ganho que você vai ter com a corrida? Foca nisso. Porque se você focar exatamente nos ganhos que você vai ter, aí o desconforto passa. Outro dia, doutora Helena, eu fiz 21, que eu nunca achei na minha vida que eu fosse fazer na minha vida. Nunca pensei. Eu tô sem as 2 unhas do dedão do pé. De cada pé, assim, uma tá completamente preta, a outra eu tive que tirar pela metade, com a podóloga. Mas estou tão feliz por algo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. É uma super vitória mesmo. E ainda mais para uma pessoa com obesidade. Uhum. Não é minha meta fazer uma maratona. Não é algo que eu queira. 21 para mim, e eu comecei 31 de agosto. Então, assim, tem pouquíssimo tempo que eu comecei. Esse desconforto da corrida, eu sempre penso nisso. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo com a corrida é fazer alguma atividade física, porque eu tenho que fazer. Atividade física, para mim, não é algo que eu vou fazer, uhul! Eu estou indo fazer atividade física. Não é. Mas na corrida, eu consigo criar para mim pequenos desafios que me motivam. E o ganho que eu tenho, ainda mais entrando na menopausa, é sensacional. Sensacional. Então, são essas coisas que eu coloquei na minha cabeça que me fazem passar por esse desconforto. Eu até gravei um vídeo hoje falando sobre reparadora, porque eu vejo algumas pessoas dizendo assim, mas eu vou emagrecer, vou ficar cheia, eu vou ficar muito flácida, vou ficar cheia de pelanca. Vai. Pode e daí? Ser que sim. Põe na balança a doença com tudo que a doença traz, né, de pressão, vamos dizer só algumas, pressão alta, diabetes, esteatose hepática, parará, ou a flacidez que a gente pode dar um jeito nela. Então, todas são... Mais do que isso, Mariela, a gente fala, né, na medicina muito das doenças, mas eu acho que o mais importante para a pessoa que está vivendo ou convivendo com uma doença nem é que a pressão alta ou diabetes, mas na prática, o dia a dia, sabe? Assim, o sentir dor ou não sentir dor. O conseguir amarrar seu sapato ou não conseguir. Conseguir usar um salto ou não conseguir usar um salto. Conseguir fazer uma caminhada, né? Conseguir brincar com o filho, conseguir sentar no chão, cada um entrar no box, aquela coisa, entrar no box, né? Eu fui para São Paulo umas 2 semanas atrás e a colega fala, a gente resolveu ir muito em cima da hora e estava difícil achar um lugar próximo lá do congresso, que era num lugar meio diferente, assim. Aí a colega que ia ficar comigo no quarto falou, Helena, só tem um problema, tem umas críticas aqui falando que o box é pequenininho. Aí eu falei, pode ir. Vamos nessa. Agora a gente pode ir no box pequenininho. Eu sou grande, né? Eu sou alta, sou grande, mas enfim, era uma coisa difícil. Não dá para ficar no Ibis, né? Quando você tem obesidade por causa do tamanho do box, do tamanho da toalha, né? Eu ia falar da toalha. Gente, era horrível. Pegar aquela toalha que ficava... E não era só a toalha. Vai no ginecologista, vai fazer mamografia, o que for. Tudo ficava... né?
Ah, e agora pega a toalha, passa a toalha, dá 2 voltas na toalha. É Isso. sensacional. E além disso, o tempo, né, Mariela, de vida. A gente sabe que pessoas que têm obesidade vivem pelo menos 5 anos a menos, tem pelo menos 5 anos a menos de expectativa de vida. Quando tem obesidade e diabetes, diminui essa expectativa até 9 anos. Então, não sei se você já viu um filme com aquele Justin Timberlake, nunca sei o nome dele direito, que as pessoas, a partir dos 18 anos, recebem um reloginho e Sei. elas trabalham para ganhar horas. Eu não lembro o nome desse filme, Eu mas também não lembro, mas eu já vi. eu sempre Ele fica lembro assim no dele. pulso e você vai ou contabilizando o tempo ou perdendo o tempo. Você é meio que Isso. escravo disso. Isso, né? Então as pessoas trabalham para ganhar tempo. Os milionários, eles têm tempo de sobra, né? Eles têm Era, muitos anos e ele começa a é. roubar tempo, enfim. Então, assim, tempo é o que tem de mais valioso na nossa vida, né? Se você soubesse que você ia morrer amanhã, o que você daria, o quanto você pagaria para ter mais um dia de vida? Ou para ter mais um ano de vida? O que você abriria a mão por esse tempo, né? Isso é muito valioso, muito poderoso, né? E a gente, tratando a obesidade de forma adequada, a gente consegue ganhar 5, 10 anos de vida. É muito tempo. E não E é um sabe tempo que a gente vai ficar limitado, é um tempo com qualidade, né? Eu acho que isso é o mais exatamente. importante. Você me fez lembrar de uma amiga de Araxá, que eu até já gravei com ela, a Gladys. A Gladys foi uma das primeiras pessoas que eu vi que tinha feito bariátrica. Isso, sei lá, ela já falou, deve ter uns 20 anos. Não, a filha tem uns 18 anos, porque a filha dela tinha meses quando ela fez, e a filha está indo para a faculdade agora. Então, vamos lá, 17, 18 anos atrás. E ela virou para mim, ela falou, Mari, dizem que com essa cirurgia você tem 10 anos a menos, mas eu vou ter 10 anos a menos feliz. Mas não é isso, né? Antigamente se falava, você vai perder tempo, você vai diminuir o tempo de vida se você fizer bariátrica. É o contrário, você É o ganha contrário. tempo. Os estudos Você mostram, né? A gente tem prova científica de que você ganha tempo, né? Esse mito aí de quem faz bariátrica vive menos já caiu. A gente sabe que pessoas que não têm ou nunca tiveram obesidade têm uma expectativa de vida maior do que quem fez a cirurgia bariátrica, mas quem fez a bariátrica tem uma expectativa maior do que quem tem obesidade não controlada, tá? Então, bariátrica não diminui tempo de vida, bariátrica aumenta o tempo de aumenta. vida. Agora, voltando para a sua bariátrica, tem alguma coisa que você viveu e falou assim: nossa, o paciente me falava isso, mas eu não imaginava que era dessa maneira? Entalo. Vou te falar, o dumping, eu acho que o dumping é como eu imaginava que fosse, porque as pessoas falam, né, do dumping, que o dumping é ver Jesus, e realmente, mas o desconforto do entalo eu não imaginava que fosse tão grande, porque imagina aqui, quem nunca passou por isso, a comida não desce, fica aqui parada um pouco né, depois desce. Não parece tão desconfortável, mas é Mas muito é. desconfortável. É Mas é. muito ruim, né? E é exatamente o que você falou no início. Acontece justamente quando você não respeita o limite. Você sabe que você está saciado, você sabe que você está satisfeito. E a gente tem, né, esse hábito anterior à cirurgia de não respeitar esse limite. Uma comida está muito boa, você, sem a cirurgia, consegue comer mais, o estômago acomoda melhor, né? E depois da cirurgia, parece que o limite é mais bem definido. Então, assim, chegou nesse limite, e aí você, só mais um pedacinho. Gente, o estômago é aqui Aquele embaixo, ó. pedacinho, O estômago é aqui embaixo, mas quando ele vem você para entala cá. aqui, ó. Não sei como é que isso acontece, mas fica aqui. Ah! Não é gostoso, não é Sabe agradável. o que me entala? Farinha, farofa. Eu amo farofa. Amo farofa. Mas me entala. E assim, e sabe o que é engraçado? Eu sinto ela descendo. Eu sinto as etapas dela, assim, ó. Ela vai, sabe, os degraus, assim, até Uhum. que fala assim, não,
E ela leva umas 2 horas para descer. É um Ai, meu inferno. Deus. É a única coisa que me entala. Eu vou fazer 4 anos da cirurgia e ainda tem uma coisa que é de comer rápido e pedaços grandes. Isso é uma coisa que, assim, eu detesto comida fria. Engraçado, eu gosto de comida gelada. Eu amo, por exemplo, eu fiz um... Ok, minha boca enche d'água. Eu fiz um estrogonofe na hora do almoço, vamos supor, eu amo pegar aquele estrogonofe gelado à noite. Amo. Mas eu detesto comida fria. Ou a comida é quente, ou a comida é fria, entendeu? Não tem meio termo. Então eu como rápido. E acabo comendo pedaços grandes às vezes. E como até hoje é um pratinho pequeno, bom, enfim. E aí, nessa corrida, o entalo não acontece, mas a farofa me entala de ficar 2 horas para descer. E o meu dumping é um sono, que é algo avassalador. Eu hiberno, não tem outra palavra. Eu hiberno. Outro dia eu estava comendo na casa da minha mãe uma carne, e é a gordura natural, tá? Não é a fritura, não. Por exemplo, uma carne que tem uma gordura a mais, aquela gordura entrou na carne, até mesmo um guacamole. Uhum. Eu comi aquilo, dependendo de... Não sei o que acontece no meu organismo, porque não é sempre. Teve um dia que eu saí da mesa e deitei no sofá. Minha tia virou e falou assim, Mariela, você não demorou 30 segundos para dormir. Eu apago. Eu, assim, a minha morte é essa, entendeu? Eu desconecto do mundo. É até boa, tá bom. E fico ali, na minha. Agora, e beber água para você, como que tá? Gente, graças a Deus tá maravilhoso. No começo Sério? foi bem difícil. Uma das coisas assim, né, depois do entalo, então, foi o beber água. Porque todo mundo fala que a água é meio desconfortável, né? Para mim E até hoje. então, e no começo era muito desconfortável. Agora não, agora eu já estou bebendo um copão. Inclusive, eu gravei um outro podcast do Papo de Bari, né, com a Marcela e com o Cícero. E aí eu tava com um copo cheio, agora já não tá mais cheio, mas eu tava com um copo cheio de água, eu falei, peraí, olha aqui, aí bebi de guti-guti um copo d'água, eu falei, gente, olha só, tenho só 10 meses de cirurgia e tô tomando um copo d'água, então isso já melhorou, já passou, já tô super bem adaptada, tô bebendo água bem e sem desconforto, mas demorou, foi o que mais demorou, depois de uma semana, assim, de cirurgia, água de coco não incomodava mais, chá não incomodava mais, mas a água continuava incomodando. O que ainda não desce bem é refrigerante. Eu nem sei se eu podia estar falando aqui, já experimentei, óbvio, né? Gosto de uma, né, aquele refrizinho pretinho, o zero, bem geladinho. Ó, hoje em dia, quanto mais gelado, quanto mais gás tiver, mais difícil é de descer, mas eu sinto ele expandindo lá dentro. É. Então, quando eu bebo assim, meio sem gás, dou uma sacudidinha, dá um golinho. Sabe aquele refri sem gás, sem graça, mas é o que desce melhor. Então, é o que. Você sabe que refri é uma coisa que eu já não tomava antes, mas água tônica eu odiava e hoje eu amo. É o que eu tomo, e o amargo, para mim, ele ficou mais saboroso. Para você, tem alguma coisa que mudou no seu paladar? Sabe que eu não percebi? Eu acho que eu como... Assim, eu acho que antes eu já tinha me treinado muito tempo a comer. Eu já comia o prato bariátrico antes de ser bariátrica, né? É um prato muito saudável. Sempre dei mais, né, preferência ao longo dessas dietas todas. Aprendi a dar preferência à proteína. Então, não mudou muito meu hábito alimentar, sabe? E também não senti grandes mudanças no paladar. Eu achei que eu ia sentir mais porque... Eu fui uma grávida muito enjoada, que o cheiro me incomodava muito, e algumas pacientes relatam isso, né? Eu tive uma paciente que falava que sentia o cheiro do ferro da água quando ela estava tomando banho. Olha só o nível, né? Virou assim um cão farejador. Eu não senti nada disso. Não senti alteração no paladar.
Tenho comido muito bem. Você falou que come no prato pequenininho. Eu não como mais no prato pequeno, como um prato normal. No começo eu só conseguia comer, eu adoro melancia, né? Eu comia só uns pedacinhos de melancia, agora eu já consigo comer um pedação de melancia. Outro dia até foi uma coisa que eu comi demais, que me deu uma entalada, foi a melancia. Mas já consigo comer um pedação normal de melancia. Então hoje minha vida está muito, meus hábitos muito próximos ao que eram antes, né? Com essas diferenças assim. Você falou que antes você era magra. Você já... Eu nunca tive essa experiência. Então, assim, ver o meu novo corpo foi algo que levou um tempo, assim, para adaptar. Como que tá para você se enxergar nesse novo corpo? Eu acho que isso faz diferença, sabe? Esse é o corpo, na verdade, que a maior parte da minha vida eu tive. Então, até a residência médica eu tinha esse peso. Depois que eu comecei a ganhar, né? E aí fiquei nesse ganha, perde, mas eu nunca me deixei ficar muito tempo com peso alto. Sempre com muito tratamento, muito esforço, mas tentando manter um peso mais baixo. Então, na verdade, eu super me reconheço. Eu não reconheci era aquele outro corpo, né? Sim, Com sim. obesidade, para mim, era o fora do meu normal. Então, eu tenho me adaptado bem, tenho achado muito bom. Eu estou usando várias roupas antigas que estavam, sabe Ai, aquelas é que tão estão lá bom, em né? cima do armário? Estou usando, tirando várias dessas roupas. Várias que eu estava usando, eu tinha apertado em janeiro, agora já estão largas de novo. Vou ver o que dá É para tão bom apertar isso. ainda, mas tem umas que eu vou ter que doar mesmo. Aí eu fico naquela dúvida, né? Olha só aquela, porque quando eu emagreci a primeira vez bastante, eu doei todas as roupas. E depois, quando eu engordei, eu não queria comprar. Todo mundo passa por isso, né? Não queria comprar roupa porque eu queria voltar para o corpo de antes. Então, eu comprei poucas roupas maiores. Aí, quando eu emagreci, eu apertei. Agora eu fico pensando, tem umas que não vai dar para apertar que eu vou perder, né? Não dá mais, tá Não muito. tem jeito. Aí eu fico pensando assim, será que eu guardo para o dia que eu engordar de novo? Mas eu não quero engordar de novo, então eu vou dar para não atrair, mas a gente sabe que pode acontecer, né? Eu ainda espero viver mais tempo com a bariátrica do que sem ela. Então, ao longo do envelhecimento, pode ser que isso aconteça, né? A gente Mas deixa eu sabe te disso. dizer, eu sei que tem a questão do reganho, né? Que tem a questão natural, tem a questão da menopausa. Você é bem mais nova que eu, não está ainda com essa questão da menopausa. Mas só esse ano. Já. Mas só esse ano eu engordei 5 quilos. Do peso mais baixo que eu Baixo. tive. Né? Uhum. Então, o máximo que eu cheguei, o mínimo que eu cheguei foi 59. Eu cheguei já a pesar 64 e pouco. Eu já estou de novo chegando nos 62. Claro, tem o ganho de massa com atividade física, mas tem a menopausa. Então, foi algo que... Aquilo que eu falei da corrida, é algo que também que me estimula na corrida, porque eu sei que, para mim, está fazendo bem, fisiologicamente falando, mas eu doei tudo. Eu tenho uma mala, para falar que eu não doei tudo, que são roupas de festa. São roupas, assim, que não são baratas. Muito pelo contrário. E essas roupas eu queria fazer um bazar, para falar a verdade. Eu queria fazer um bazar com essas roupas. E estou protelando, mas qualquer dia eu vou juntar um monte de bar aqui em BH, falei, vamos. Porque eu tô vestindo 36, 38, mas tem gente que mesmo com a bariátrica veste 42, 44 e tá tudo bem. E as minhas roupas são Eu. 44, 46. Eu te falei, eu Aí, sou grande, né? Então, assim, eu tava vestindo então, 54. Agora eu tô vestindo 42. olha que delícia. É. Nossa. E a sua família? As suas filhas? Qual foi a... São filhas ou é Eu um tenho um casal? filho de 18 e uma filha de 11. Ah, e qual a reação deles com você? Foi bem tranquilo. Não teve nada diferente, assim. Mudaram Nenhuma. hábitos? Então, é o que eu te falei, a gente já não tinha hábitos muito ruins, né? Mas melhora de todo mundo. Meu marido, assim,
ele também, né, tem essa questão de estar sempre ali brigando com a balança e tal. Ele é muito grande também, faz muitos esportes. Então, esse ano ele colocou uma meta que ia fazer um pedal, né, o Caminho da Fé em São Paulo. E aí ele ficou super regradinho, assim. Então, eu com a cirurgia e ele malhando e comendo, né, direitinho, tomando whey, fazendo bicicleta todo dia, também perdeu uns 12 quilos. Foi super ótimo. Assim. Então, família toda, né, entra no esquema. Isso é bem legal, não tem jeito. Porque, assim, querendo ou não, a gente que escolhe muito o que vem para dentro de casa, né? Exato. Então, a gente melhorando, melhora todo mundo. E a sua postura como cirurgiã mudou? Eu acho que eu tenho mais tranquilidade hoje de indicar a cirurgia, assim, sabe? A gente sempre as pessoas veem a cirurgia com muito medo, muito receio, muito a última opção, sabe? Assim. E eu tinha muito essa postura. Tem certeza que você já fez tudo, né? Antes de operar? Eu acho que hoje eu estou mais tranquila. As pessoas chegam, né? Ah, mas eu não sei. Não, gente, vamos embora, faz logo. Vamos, vamos passar essa fase logo, ficar nessa. Quanto tempo vai ficar remoendo, sabe? Não, vamos embora. Eu acho que isso mudou. Você tem essa tranquilidade de não, é muito mais fácil, muito mais leve, muito mais tranquilo do que a gente fica imaginando na nossa cabeça. É porque eu fico. Quando você vive, você sabe as etapas e você sabe. A teoria é uma coisa, a prática é outra, né, doutora Helena? Apesar de tudo. Mas eu fico imaginando assim, se eu fosse sua paciente. Bom, vamos deixar. Eu amo meu médico, mas assim, se eu fosse a sua paciente, vamos supor que eu chegasse no seu consultório para querer fazer a cirurgia, sabendo que você fez, isso ia me dar uma segurança muito maior. É isso. Poxa, ela acredita tanto que fez. Isso até é outra questão, assim, né? É outro motivador para a gente se tratar, porque tem até meme, né? Assim, de médicos gordinhos falando: ah, você precisa emagrecer, por que você não faz a bariátrica? Uai, mas por que você não faz, né? E a gente tem vários cirurgiões bariátricos operados, mas a gente sabe que essa hora de tomar decisão é muito individual. Então, tem alguns que demoram mais para tomar essa decisão que outros, né? Tem um grande amigo aqui de Brasília que já operava, já era um grande cirurgião e ele também era super, tinha, né, aquele medinho, sabia que precisava, mas tinha aquele medinho, enrolou para fazer, hoje está maravilhoso. Depois que ele fez, o pai dele fez, está maravilhoso. Então, assim, depois que a gente faz, depois que a gente passa por isso, né, claro que dá mais confiança. Claro que dá. E dá mais confiança para a gente também, sabe? De saber que realmente a gente está oferecendo o melhor, né? A gente não quer nada menos do que o melhor para a gente, e o que a gente oferece para o paciente é o melhor também. Doutora Helena, o que depois da bariátrica ficou... foi a maior diferença que você sentiu? Bom, além da perda de peso, claro que a gente não pode, né, negar que é muito gostoso. Eu acho que assim, o que mais fez diferença foi a melhoria da incontinência urinária, né? Eu, quando operei, ainda não estava nem com 40, estava com 39, há um mês de fazer 40, e eu estava num peso que eu estava tendo muita incontinência urinária, né? A gente se sente... É horrível. Degradado, né? Você se sente limitado com isso. E melhorar a incontinência é uma das coisas assim que não tem preço, né? Que devolve uma liberdade básica que é de você controlar seu xixi. Então, isso, graças a Deus, resolveu. Além da dor no joelho, do refluxo, né? Que eu já falei tanto, acho que essa foi uma das coisas, assim, pontos altos do meu resultado. Sabe, eu fiz em 2010, eu tive que tirar meu útero, eu tinha 36 anos, quando eu tirei meu útero. Os miomas e a endometriose, assim, pioraram assustadoramente, eu tive que tirar, não houve outra opção. E aproveitei para fazer períneo e bexiga, porque a incontinência estava, assim, bem complicada.
E eu não tive um bom resultado com o da bexiga. Foi super tranquilo com relação à retirada, a esterectomia foi muito tranquilo. Períneo também foi muito tranquilo. Eu brinco assim, eu fiquei virgem de novo, porque a médica fez muito. Foi muito engraçado. E agora a bexiga, e eu fui com a minha. E era a médica que tinha feito meus 2 partos. O meu, um foi normal e um foi cesárea. Eu falo que eu tenho as 2 experiências, posso falar que prefiro 500.000% parto normal. E ela falou, Mariela, a tela que eu coloquei, por causa do excesso de peso, não adiantou. Então, eu teria que fazer uma outra cirurgia. Eu falei, não vou fazer outra cirurgia por conta disso. Eu vou ver como que eu vou lidar com isso. E eu trabalhava viajando, né? Eu era fonoaudióloga de afiliada de TV, da afiliada da Globo. Eu atendia em 3 cidades, a minha vida era viver na estrada. Gente, pensa, era um desconforto e tinha que parar, e às vezes não tinha onde parar, ou tinha que parar em local que estava muito sujo, era um horror. Depois da bariátrica, eu vou falar assim, 100%? Não. Para mim, não foi 100% a questão da incontinência. Até hoje, por exemplo, eu não consigo fazer muita atividade que tenha salto. Se eu pulo, né? não dá. Polichinelo. Exatamente, polichinelo. Eu estava fazendo umas atividades que eu reativei meu Kinect aqui em casa, e tudo que eu tenho que fazer com muito pulo não é bacana. Mas eu consigo me controlar muito mais. Correr era algo que, assim, era pouca coisa que eu corria, a incontinência vinha. Eu corri 21 sem problema nenhum. Então, eu vejo, assim, há um limite, mas eu estou muito mais tranquila com relação a isso. Né? E é difícil falar sobre isso, né, Mariela? Assim, que bom que a gente tem esse ambiente seguro para falar sobre isso. E eu tenho tentado passar por cima, porque dá uma vergonhinha, né? Você falar. E os pacientes chegam para a gente, eles falam de várias queixas, eles falam de vários problemas, mas essa queixa, se a gente não buscar ativamente, as mulheres não falam, né? Então, se tem incontinência, você perde xixi quando você faz força, espirra, tosse, né? É um problema relativamente comum, e a obesidade piora muito esse problema. E é um dos problemas que limitam muito a mulher, né? Tão chato. Acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, né? Trazer também esse benefício e trazer também que não é uma coisa que você precisa ficar com essa questão, você não precisa conviver com isso, você não precisa esconder isso de ninguém, né? Tem tratamento, tem fisioterapia, e a perda de peso ajuda muito, muito, muito. Tem coisa, eu lembro de situações assim, de dar um espirro. E, aliás, eu estou me lembrando aqui de uma outra coisa. Eu viajei com meu marido uma vez, a gente foi para várias cidades no sul de Minas. Meu marido era presidente da Federação de Associações Comerciais, foi por 6 anos. Olha aqui, bebi uma água rápido. Olha a água voltando. Com soluço. Coisa. Gente, é a raiva que eu passei aqui agora. Bom, vou contar só um parênteses aqui do off. A gente está gravando e de repente caiu tudo. E até eu conseguir reverter, me deu raiva. Eu fui beber uma água aqui rápido, tá voltando. Mas enfim, voltando aqui à história, eu me lembro que a gente foi a várias cidades no sul de Minas, nessa época que ele era presidente da federação, que chama Federaminas. E eu estava com uma crise de tosse horrorosa. Eu encharcada, porque eu não conseguia me conter. E eu trocando absorvente, não adiantava. Eu falava, Emília, eu não vou nem descer mais, porque assim, tava uma coisa horrorosa. Só que eu tava com uma calça, eu lembro que era, olha como me veio isso agora. Eu tava com uma calça que era um jeans azul escuro. E ele falou, Mariela, não tem problema, não tá aparecendo. Então, em alguns lugares eu dizia, mas assim, era extremamente constrangedor, porque eu tava com crise de tosse. E não conseguia segurar o xixi. Né? Então, foi muito, muito desagradável. Um pouco antes de eu operar, quando eu estava no meu maior peso foi quando eu voltei da Europa no passado.
Então, por volta de junho, assim, eu nem me pesei nessa época, porque eu sabia que eu estava Mas no você maior sabia. peso. Eu sabia que que eu tinha passado ali do meu limite e não queria ver a balança acima de 100. Enfim, aí estava nesse maior peso e fui para o sul e peguei, não sei se foi uma crise alérgica que eu tive, se foi uma gripe que eu peguei, foi essa época de inverno, né, junho, e eu estava desse jeito, Mariela, espirrando, tossindo, e usando absorvente noturno, e às vezes, Isso. apesar do absorvente, vazava. E aí Ai, é aconteceu um essa horror. situação de eu estar sentada e de eu sujar o sofá que eu estava. E a vergonha. E como É é tão que. ruim. E aí eu, tipo, escondidinha, disfarçadinha, indo trocar de roupa, indo pegar um pano para passar ali, e sem querer dar explicação do que tinha acontecido. Nossa Senhora, horrível, horrível. Então, assim, eu acho Nossa. que isso foi uma das coisas, assim, mais maravilhosas que melhoraram depois da cirurgia. E foi, claro, eu nem falei disso no começo, foi uma das motivações maiores daquele ponto final, tipo, agora chega. Então, quando você, né, eu estava falando, tá tão ruim que vale a pena Aham. passar por todo o processo. Essas coisas são muito desgastantes, né? Assim, muito limitantes. Agora, outra coisa que é um tabu também, apesar de se falar bastante, a questão da libido. Se fala muito assim, perdi libido. Ponto. E muitos ficam nessa mesma. E a minha aumentou assustadoramente. E a sua? Aumentou também. Mas eu nunca perdi a libido, na verdade, nem com excesso de peso Eu e também nem não. agora com a cirurgia. Mas Eu isso também. também é uma das coisas que a gente tem que falar, né, com bastante cuidado, porque os estudos mostram que realmente nos primeiros anos tem uma melhora da libido. 6 meses ele não faz diferença porque a mulher não está prestando atenção nisso. Depois tem uma melhora e com um tempo maior que costuma ter essa diminuição. Só que coincide com várias coisas. A maioria das mulheres que operam nessa idade Menopausa. perimenopausa, né? Então é um fator. Outro fator é a questão das vitaminas. A gente sabe que quem operava antigamente não tinha tanta orientação em relação à suplementação, né? E aí, às vezes, eu pego umas mulheres, umas pacientes com anemia, com B12 baixa, com vitamina D baixa, com tudo baixo. Eu falo assim, eu não sei como é que essa mulher está saindo da cama, nem para trabalhar, nem para fazer as coisas do dia a dia. Quanto mais Quanto ter mais. vontade de namorar, né? Então, assim, tem várias coisas. A gente tem estudado muito sobre isso, porque é uma queixa, né, da mulher, essa diminuição da libido, e a gente tem entendido cada vez mais que a libido da mulher é uma coisa muito da cabeça, né? Então, a cabeça tem que estar muito boa. Quando a mulher perde peso e melhora a autoestima, a libido tende a aumentar. Quando tem esses pequenos reganhos que são esperados, né, que são esse reequilíbrio que a gente clinicamente não dá muita importância, já gera uma ansiedade na mulher que pode levar a uma diminuição dessa libido. Com o tempo, com o reganho maior, com a falta de vitamina, com a falta, né, de terapia, às vezes com a piora do relacionamento, né, a menopausa, as mudanças hormonais, então a gente tem que, né, cuidar muito do todo para que a mulher tenha vontade de namorar, né? Então, às vezes, antes da cirurgia, o relacionamento não estava bom, mas aquela mulher aguentava aquele relacionamento porque ela achava que era a única coisa que ela podia ter. Que ela tinha. Né? E aí, depois de emagrecer, ela fala, para que eu tô com esse homem? Eu não admiro esse homem, né? Tô cheia de coisas lá fora, né? Para aproveitar. Então, tem que tomar cuidado. Homens, cuidem das mulheres. A mulher precisa admirar o homem para ela ter vontade de namorar, né? Ela precisa se sentir cuidada, ela precisa de carinho, ela precisa de acordar e ganhar um abraço. Para lá à noite ela ter vontade de fazer alguma coisa, né? Os homens relatam diminuição na libido? Não, porque na verdade a obesidade a gente sabe que aumenta a transformação do hormônio masculino, da testosterona, em hormônio feminino, né? Tem uma quebra, uma química que acontece na gordura. E aí,
depois da cirurgia o homem perde gordura, a testosterona tende a aumentar muito, né? Então tem um relato muito maior de aumento da libido e de melhora da fertilidade também. Tanto em homem quanto mulher, sim. melhora a fertilidade, né? Mas a gente não tem tanta queixa de perda de libido em homem, não. Pelo contrário. Tem mais, eu acho que o homem se sente, né? A autoestima melhora ainda mais. Eu acho que isso acontece, né? O homem tem menos essa relação mental, né? É mais físico mesmo. O homem só precisa olhar para, né, para ter vontade. Não é assim com a mulher. A mulher precisa de... Agora, sabe o que eu acho interessante? Tem, antes no bariátrica, o percentual de mulheres que... Porque a gente tem o gráfico, né, que a própria plataforma que eu coloco para disparar, para distribuir o podcast, ela dá um gráfico e dá algumas análises para a gente. Antes eu tinha, era 85% mulher, 25% homem, para menos homem, tá? Quase 90% era mulher. Hoje me assusta positivamente que está na faixa de 60 e pouco mulher, o restante é homem. Aumentou bastante o número de homens. Então, mas é no seu podcast, parabéns. A gente continua operando muito mais mulheres, é essa faixa, 85% de mulheres, 15% de homens, muito mais mulheres operam. E eu tenho isso também no meu Instagram, mas eu tenho notado, né, essa vontade dos homens de participarem mais de grupos, entenderem mais sobre o que está acontecendo, né? Então, eu até no meu Instagram falo tudo no feminino e nos meus cursos também eu falo tudo no feminino porque a grande maioria é mulher. E aí agora os homens chegam e falam, poxa, doutora, mas você só fala para as mulheres? Eu não estou falando com todo mundo, mas é que a maioria é tão esmagadora, né? E aí eu falo, participem mais, que eu prometo que eu vou incluir todo mundo. Mas ainda a gente opera muito mais mulheres, apesar de existirem mais homens com obesidade. E outra coisa que no gráfico mudou, um aumento acima de 45. Uhum. O número de pessoas acima de 45 que têm ouvido o podcast tem sido maior. Era muito dessa faixa de 35 a 33 a 45 e agora tem aumentado o número. Eu acho que as pessoas estão aprendendo mais a mexer, né, com a internet e a ouvir podcast. Eu acho que tem essa mudança do perfil mesmo, do usuário, né? A média de idade das pessoas que operam, claro que a gente opera desde adolescente até pessoas com 70 anos, 70 e pouquinhos, mas a média, a maioria, são mulheres nessa faixa dos 40 aos 45 anos, é a maioria das pessoas que a gente opera, né? Então, por isso que eu falei dessa faixa aí da menopausa. Então, você está ali, as pessoas estão conhecendo e aprendendo e conseguindo lidar melhor com as ferramentas, né? Então, tem mais gente mais madura, digamos assim, usando as ferramentas da internet. Muito legal isso, parabéns. É ótimo. Não, e só para fechar falando, eu fiquei tão feliz que eu fui fazer essa análise recente, 53 países o podcast. Uau! Eu fiquei feliz demais. Muito legal. Porque tem brasileiro espalhado pelo mundo todo, né? Exato, é o que eu falo, porque o podcast está só em português. Então, é brasileiro ouvindo aonde está. Outro dia eu fui fazer uma live, brasileiro que mora no Japão, brasileiro que mora na Alemanha, para a gente entender como era essas diferenças, como foi, né, a cirurgia de cada uma. Foi muito bacana. Então, levar isso mesmo, levar o conhecimento e cada um podendo auxiliar da maneira que dá. Agora, só para a gente fechar, você pensa em fazer reparadora? Não. Eu tenho uma barriguinha desde as gravidezes, né, das gestações. Eu tenho uma barriguinha, sabe? E eu tenho uma hérniazinha umbilical que eu sempre guardei, falando que eu ia guardar para o dia que eu fosse fazer minha plástica. Mas agora eu tô meio desanimada, eu não sei não. Eu tô com um bracinho aqui, sabe? Com uma gordurinha, mas assim, não é uma coisa ainda que tá me incomodando. Tenho malhado bastante, né? Tô com esse foco, mas talvez a barriga, mas eu acho que eu vou deixar mais aí para frente. Eu vou te dizer uma coisa que eu falei num vídeo. Aliás, foi o vídeo de hoje que eu gravei.
Eu falava isso, como você, tá? Não vou fazer não, tá tudo bem. Tá ótimo. Braço continua, não vou mexer no braço. Eu tenho lipedema, não vou mexer nas pernas. Eu tenho lipedema e linfedema, então, assim, celulite ainda tenho muito, mesmo com tudo que eu emagreci. Mas quando eu fui para minha consulta de 1 ano, o doutor Marcelo, eu falei assim, ele já sai de lá com encaminhamento. Quando eu voltei para 1 ano e meio, ele falou assim, e a reparadora? Doutor, não, Mariela, você vai fazer. E pela insistência dele, eu fui atrás de profissionais. Aí eu procurei 3 profissionais, consultei com os 3, daí decidi pela doutora Rimária. E vou te dizer, foi a melhor coisa, sabe por quê? Para mim, que nunca tinha me visto magra, fechou o ciclo. Então eu consegui entender quem era essa nova Mariela, quem era esse novo corpo que a Mariela tem com a cirurgia. E eu brinco, falo assim, gente, sentar e não ter dobra, não ter que ficar mexendo com a blusa, assim, tirar a blusa que agarrou em alguma das dobras, não tem preço. E enxergar o osso. Ai, gente, que delícia enxergar esse osso. Mas, Mariela, sabe o que que me fez fazer as pazes com essa barriguinha? Foi ainda bem antes de operar. Eu tenho várias estrias na barriga por conta das gravidezes. Eu era bem magrinha quando engravidei do João, tinha 22 anos quando engravidei do João, e cresceu só a barriga. No último mês, eu tava com a barriga linda, maravilhosa. No último mês começou a rachar assim, ó, e foi abrindo a partir do umbigo, igual o sol, assim, foi abrindo tudo. Eu tenho muita estria e eu tinha, né, vontade de fazer cirurgia para tirar, para diminuir, não ia tirar tudo, mas para baixar ali, né, e ficar menos estrias. E, enfim, mas nessa, né? De um dia eu vou fazer isso. Aí já na internet, deve ter uns 5 anos, 4 anos, no outro perfil que eu tinha antes desse, eu estava na praia, estava num passeio de lancha e postei a gente entrando com a lancha numa cachoeira, coisa mais linda do mundo, lá na Bahia. E eu falando do passeio e alguém fez uma crítica, sabe? Doutora, você não tem vergonha de mostrar a barriga, não? Aí eu tinha. Mas isso, sabe quando você para Agora para não pensar? tenho. Eu falei assim, gente, o que é estria? Essa estria é da minha gravidez, do tempo que eu gerei, Sim. que eu gestei, sabe? E é lindo, são marcas de guerra, marcas da vida, sabe? Sim. Assim, eu acho que eu tenho que defender essa minha posição e, tipo, eu não vou ficar escondendo meu corpo porque tem marca, sabe? E aí eu meio que peguei essa birra e comecei, agora é que eu vou mostrar mesmo. E aí, depois da cirurgia, além das minhas estriazinhas, agora eu tenho minhas marquinhas, minhas cicatrizes da cirurgia. E aí eu acho importante mostrar, sabe? Eu acho importante a gente não limitar, né, para onde eu vou, o que eu vou vestir, porque eu tenho uma marca ou outra. Então, eu tenho pensado nisso, que eu acho que, por enquanto, eu vou deixar até como forma de protesto, né? Mas você sabe que é legal? Assim, igual eu tô te falando, para mim, era uma coisa que eu não pensava em fazer. Para mim, foi algo muito importante depois que eu fiz. Eu não imaginei que fosse tão importante. Eu me lembro que eu cheguei na sala de... Você sabe que eu sou chorona. Eu cheguei na sala no bloco cirúrgico, e a minha médica estava lá e eu toda... tira a roupa para marcar, né? Aquela coisa. Faz desenha, né? Aquela caneta azul. Mas antes de fazer isso, ela me deu um abraço tão grande e falou assim: pensa em tudo que você viveu para chegar aqui. Gente, aquilo para mim, aquele abraço dela naquela hora, mas foi tão importante, porque eu estava com muito medo. Sabe aquela coisa assim, eu não sei o que vai sair daqui. Literalmente, eu não sabia o que ia acontecer. Né? Eu não sabia que Mariela ia sair dali. E hoje eu estou tão feliz com o meu corpo. É perfeito? Óbvio que não. Óbvio que não. Tem cicatriz. Eu tive que fazer em âncora.
Quem vê somos eu e meu marido. Não estou nem aí. Eu tenho a respiração costal diafragmática, então ali a parte de cima, ela deu uma abridinha assim, uma aberturinha, e a minha médica, quando eu fui de 1 ano, ela falou assim, não, vamos mexer nisso. Eu falei, deixa quieto. O umbigo, estava lindo o umbigo, ele soltou, então assim, praticamente não tem umbigo. Ela falou, não, nós temos que refazer esse umbigo. Eu falei, ok, não sei quando. Um dia. Não sei quando. Tem algo que marca Mariela, ali. mas eu acho isso super importante, sabe? A gente fala às vezes assim, mas é só estética. Eu não acho que seja só estética, eu acho estética super importante, né? E eu adoro fazer umas coisinhas, o botoxinho que Eu já tenho que venceu, fazer. entendeu? Tomar um colágeno, fazer um bioestimulador. Eu acho isso super importante, eu acho que ajuda a nossa autoestima pra caramba, né? E eu acho, e assim, sou super a favor. E cada um faz, né, o que está te incomodando. Eu, como eu falei, sou medrosinha. Então, por exemplo, se eu fosse operar a barriga, antes de operar a barriga, eu tinha muito mais vontade de operar o nariz. Meu nariz é uma coisa que me incomoda, né, esteticamente. Então, assim, é uma coisa que eu faria antes da barriga, entendeu? Por enquanto, a barriga vai ficar. Ótimo. E agora, para a gente encerrar o podcast aqui, o que você diria para quem teve reganho, já que o seu trabalho é muito focado em quem teve reganho? O que você diria, por tudo que isso que você tem passado, o que você diria de uma forma diferente para quem teve o reganho? Então, é aquilo que você falou, né? Que sua médica falou. Você já passou por tudo isso para chegar até aqui, né? Você já pensou tanto que você já passou para chegar até aqui? E aí, para quem está vivendo, a gente agora na medicina não chama mais de reganho, chama de recorrência, né? Por que recorrência? Porque quando você fala reganho, parece que a pessoa teve o reganho, né? E quando você fala recorrência, é a doença que voltou. Então, bom saber. Apesar de que no dia a dia a gente ainda continua usando o reganho, porque todo mundo entende, né? Mas medicamente é a recorrência, o Medicaid. Então, a pessoa que está com recorrência, ela acha que ela perdeu tudo, né? E isso não é verdade. A obesidade é uma doença que tem tratamento. O tratamento é contínuo, são vários passos, né? Então, até eu chegar na cirurgia, eu dei alguns passos antes, e depois da cirurgia a gente precisa dar outros passos. Se você, né, não teve o resultado que você esperava, ou até teve e agora sente que o peso está voltando, que a doença está atacando de novo, está ficando mais grave, está perdendo o controle, né? O que a gente pode falar é: tem controle, tem tratamento, volta, procura a equipe, procura a sua equipe, ou então, se você está sem equipe, pode me procurar, que a gente trata, né? Eu estou assim ainda na lua de mel da cirurgia, mas não é pela minha experiência, é pelos meus anos de estudo, né? Por estar sempre em congresso, sempre atualizado. Então, eu não vivi a recorrência ainda. Não estou dizendo que não vou viver, porque é uma doença. Espero que eu consiga controlar, mas a gente sabe que pode acontecer. Então, tem tratamento e a gente está aqui para ajudar. Doutora Helena, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, porque assim, é sempre uma delícia. Amo te ver lá nas redes sociais, amo. Se você ainda não segue, tá aqui embaixo, ó, @doutora.helena_malnati, doutora só DRA. É DRA ponto, é. Isso. Segue, porque é muito bacana todo o conteúdo que ela coloca. E não só para a pessoa com obesidade, também para profissionais da saúde, né? Que você tem feito um trabalho agora com profissionais da saúde também, para eles se colocarem nas mídias de uma forma séria. A gente precisa cada vez mais disso, de pessoas sérias, com conteúdos sérios, se colocando. E sendo pessoas com autoridade ali nas redes sociais. Parabéns também por esse trabalho que tem aparecido toda hora lá, a doutora Helena, para mim. Quer deixar algum recado? Mariela, só te agradecer pelo espaço, agradecer pelo trabalho que você tem feito. Eu acho que é super importante para toda a comunidade bariátrica, né? Quanto mais pessoas mostrando os resultados, mostrando também as dificuldades, mas mostrando os benefícios, mais a gente consegue esclarecer a população e diminuir os preconceitos, né? Então, só te agradecer
pelo espaço, pela oportunidade, pelo trabalho que você tem feito. Obrigada, doutora Helena. E obrigada a você também, que está aqui ouvindo mais esse podcast. Já disse, lembra de seguir a doutora Helena e também seguir @bariátrica.club. Estou te esperando no próximo episódio, com certeza. Um beijo e Deus te abençoe. Beijo, até a próxima. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.